Então, muito boa tarde. Estamos a iniciar o segundo dia de trabalhos do nosso 10º Colóquio Internacional Luso-Brasileiro, que se iniciou ontem mesmo, dia 25 de novembro, à noite. Tivemos um painel que se iniciou às 9h30. Hoje temos outro à tarde, vespertino, e até o final da semana, até sexta-feira, iremos alternar esse registro, ou seja, amanhã, quarta-feira, haverá mais um painel noturno, à noite, às 9h30. Depois, na quinta-feira, teremos uma sessão híbrida, mas enfim, mais presencial, na sede da SEDES, em Lisboa, na Rua Duque Palmela, número 2, quarto andar. É também uma ação que se insere no âmbito deste Colóquio Internacional Luso-Brasileiro sobre Camões, mas que tem uma relativa autonomia, já que, a propósito de Camões, vamos procurar, sobretudo, discutir as várias perspectivas sobre a nossa história comum. Temos participantes de todos os países da CPLP. Aliás, eu estou aqui a partilhar o programa na quinta-feira. Todos os países da CPLP, Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Guiné, São Tomé e Príncipe e Timor, com representação de várias associações da sociedade civil do espaço lusófono. E depois teremos a entrega do Prémio 1000, da personalidade lusófona, a um cidadão galego, o Bernardino Crego Cervantes, do Centro Português de Vigo, e da Casa Impulsora, é assim que eles escrevem, Casa Impulsora da Lusofonia na Galiza. O Milo, todos os anos, entrega um prémio, o Prémio Universidade Lusófona, em reconhecimento de um pensamento, um trajeto de vida em prol da promoção do diálogo cultural entre os países de língua portuguesa, entre os povos de língua portuguesa. Vai já na sua 15ª edição, esse prémio. Entregamos desde a nossa fundação, em 2010, enfim, e já premiámos cidadãos de todos os países de língua portuguesa e também, como é uma vez mais o caso, e uma vez mais, porque não é a primeira vez que entregamos um prémio a um galego, abarcamos e abraçamos outras regiões que, não sendo Estados, fazem, a nosso ver, parte integrante desta fraternidade lusófona nós tanto prezamos e que também aqui neste colóquio procuramos promover, sendo que, como já é supostamente conhecido, nesta edição Camões é a figura de referência. Aliás, todas as sessões, todas as comunicações são expressamente sobre Camões. Fica também o convite para a sessão noturna de amanhã, a partir das 9h30, e também de sexta-feira, que será o painel de encerramento. Esta parece-me uma iniciativa muito meritória, até falámos nisso ontem, na sessão de abertura. Enfim, a nível do Estado, como sabemos, estas comemorações dos 500 anos de Camões não têm corrido da melhor forma, mas, mais do que nos queixarmos do Estado, devemos dizer presente, enquanto sociedade civil, e é isso que nós estamos a procurar fazer, desenvolver pelos nossos meios essa mais do que justa e pertinente celebração de Camões nos seus 500 anos. Enfim, estas datas servem sobretudo como pretextos para valorizar aquilo que mais importa. Vamos então apresentar as revistas que figuram no programa e que já estão e que vão ser dedicadas a Camões. A primeira delas é a revista Nova Águia, que eu próprio dirijo, é uma revista promovida pelo MILO, Movimento Internacional Lusófono, já desde 2008, foi o ano em que saiu o primeiro número, no dia 19 de maio de 2008, na Fundação Escultor José Rodrigues, porque o José Rodrigues, enfim, que entretanto já não está connosco, como sabem, foi o autor da capa do primeiro número da Nova Águia,
e porque a revista A Águia, como todos sabem, foi uma revista marcante, porventura a revista mais marcante da primeira metade do século XX, tinha a sua sede no Porto também, tal como a Renascença Portuguesa. Nós fizemos questão de que esse primeiro lançamento da Nova Águia se fizesse também no Porto, que aconteceu no dia 19 de maio de 2008, como há pouco recordava. De então para cá têm sucedido os números, vamos já no 34º número. É uma revista semestral de cultura lusófona, e, portanto, como não falhámos nenhum semestre, ano após ano, chegamos já ao 34º número, que é, não totalmente, enfim, mas há três autores, três figuras que avultam neste número, a saber, e estamos a olhar para o índice da revista, Camões, Basílio Teles e Agostinho da Silva. Sendo que eu já depois enfim, vamos folhear o interior da revista, sendo que sublinho Camões não vai ficar por aqui, no que toca à Nova Águia. Nós vamos, no próximo ano, portanto, nos 2 próximos números, continuar a dar o devido destaque a Camões. Aliás, eu já partilhei isso por escrito, mas reitero aqui, todos os textos, e obviamente isso é um convite, aceitarão ou não, mas todos os textos que aqui forem apresentados poderão, caso queiram, fica o convite, reitero, poderão ser publicados na revista Nova Águia. Aliás, já chegou um texto apresentado ontem, da Paula Oleiro, sobre Camões nas artes plásticas, penso que é o título. E, portanto, no próximo ano vamos continuar a celebrar Camões, enfim, sobre as mais diversas perspectivas. Neste número, como pontapé de saída, digamos assim, temos uma série de textos, exatamente 6, 8, 10, uma dezena de textos. Começamos com um texto da doutora Bela Cerda, que é presidente da Fundação Lusíada, que republica aqui um excerto de um seu livro, enfim, que não teve a repercussão que merecia, precisamente sobre os Lusíadas. E também é uma forma de, enfim, valorizar esta parceria que temos já há várias décadas com a Fundação Lusíada. Tem sido, de facto, uma parceira muito presente em muitas das nossas iniciativas. Eu lembro, a mais recente, talvez, um congresso que realizámos sobre António Quadros, nos 100 anos do seu nascimento, em que precisamente a Fundação Lusíada foi a entidade parceira. No que toca à realização do congresso, como depois, enfim, na publicação das respectivas atas. E o Dr. Abel Lacerda Botelho é um entusiasta de Camões, é um apaixonado pelos Lusíadas em particular, e salienta aqui nas suas palavras, essa narrativa poética enquanto viagem de conhecimento, enquanto viagem iniciática. Depois temos um texto do Carlos Aurélio, que é também um colaborador regular da Nova Águia. Ele é, enfim, é um escritor, é também um artista plástico, aliás, publica aqui alguns quadros seus. Ele, enfim, muita da sua obra plástica também versa sobre Camões, enfim, sobre, diria, a história mítica de Portugal. Entretanto, está a chegar a novela Rita. E, de facto, é uma colaboração sempre muito valiosa. O César Tomé é uma pessoa formada em Antropologia, que tem também colaborado regularmente na Nova AC e nas iniciativas que nós promovemos, e uma vez mais aqui colabora com um texto sobre a presença camoniana nas origens do nacionalismo alemão oitocentista. É um texto particularmente interessante, permitam-me que eu realce, até pela profusão de ligações que partilha aqui connosco. Ou seja, a forma como o Camões foi visto
foi visto na sua circunstância, no seu tempo, e a forma como ainda hoje é visto extra-fronteiras. O Eduardo Paz Barroso tem também um texto, que aliás nos chegou através da Isabel Conceição, Retratos em Volta da Ausência, Camões e as Artes Plásticas, uma perspectiva recentrada. E temos depois um texto da própria Isabel Conceição. Eu permito, Isabel, dar-lhe a palavra precisamente para dar conta sucintamente daquilo que procurou salientar neste seu texto. Isabel? Sim, sim, estou a ouvir. Não vou. Deixei de vos ver. Mas está a ouvir-nos? Estou a ouvir-vos. Já devem ingressar. Eh, Este texto é um texto que vai mais para o lado da estética da recepção. E, no fundo, pretende mostrar em que medida é que Camões é conhecido noutros países, maiormente em França, através de um escritor que quase não o tentou imitar, mas admirava de tal maneira que o grande desejo era escrever como ele. Portanto, trata-se de Bouchat-Lá, e é um texto que eu gosto por causa gostei de fazer para demonstrar que na própria França, para além de uma panóplia de situações que lá há a propósito de um busto de Camões, tivemos grandes admiradores de Camões. Eu estudo mais Camões na perspectiva ecocrítica, mas penso que este texto precisava de ser publicado. Muito bem, Isabel, e foi mais uma valiosa colaboração sua na Nova Águia. Depois temos um texto do José Madeira, uma reflexão um pouco até provocatória, diria, sobre o simbolismo de Uda Mastor. Não, perdão, antes disso temos um texto do Jorge Sá Rodrigues, e também, Jorge, enfim, tu depois falarás sobre o teu livro, mas já agora, a propósito deste texto que publicas aqui na Nova Águia, umas pinceladas, uns destaques. O que é que quiseres, sobretudo, salientar? Tal como o título indica, eu procurei mostrar que Camões é um poeta extremamente atual, na medida em que ele é universal, na medida em que ele mostra até que ponto nós, portugueses, temos uma enorme capacidade de chegarmos sempre mais longe, de nos superarmos, e mostro também até que ponto é que os Lusíadas são uma obra verdadeiramente transcendente, em particular na Ilha dos Amores, tal como o título indica, não é? E um aspecto muito importante que é sempre bom recordar, eu procuro mostrar como Camões reflete a nossa alma, como é que Camões é o rosto de Portugal, e é isso que efetivamente faz com que ele seja de uma enorme atualidade. Atualidade quer no sentido em que a língua portuguesa, através dele, se universaliza, se moderniza, chega ao outro lado do mundo, uma língua que está em expansão, o que mostra bem até que ponto ela é atual, uma língua que muita gente ainda chama que é a língua de Camões, muita gente ainda diz que é a língua de Camões, e com razão, e ele reflete realmente a nossa alma, a nossa ousadia, a nossa transcendência, sem deixar de mostrar também os aspectos menos positivos da nossa cultura, e quando ele fala, por exemplo, na chegada dos nautas da Índia, na apagada e vil tristeza. Portanto, eu procuro mostrar até que ponto este poeta do século XVI, renascentista, é de uma extrema atualidade. E, naturalmente, vou tocar em aspectos fundamentais da sua obra e da sua vida para provar isso. Muito bem, Jorge, e é sempre um gosto as tuas colaborações. O Jorge tem sido também colaborador muito regular na revista Nova Águia. Depois, como eu estava a antecipar, há um texto sobre a figura do Adamastor, uma figura central nos Lusíadas. Ele faz aqui uma interpretação ousada, como eu estava a dizer. Depois
temos um texto, um outro ensaio, do Nuno Souto Maior Ferrão, formado em História, tem sido também um colaborador regular na revista Nova Águia. Finalmente, temos dois textos do Pedro Martins, Camões António José da Silva e o Anfítrio de Plauto. Aliás, era um texto que eu já tinha enviado, mas que foi publicado agora, porque fazia mais sentido neste enquadramento, celebração de Camões. E finalmente temos um texto do Pedro Sinde, que tem também colaborado muito regularmente na Nova Águia, sobre, enfim, este ensaio é longo, mas estamos a chegar lá. Temos um ensaio do Pedro Sinde, cujo título é Os Lusíadas, ou quando o arquétipo se realiza na história. Enfim, que termina com esta reflexão, que é mais uma exortação, em que ele diz que a epopeia é sempre passível de atualidade, pois transporta a história contada no exterior para o interior do leitor e a história coletiva para a vivência individual. Enfim, portanto, é esta secção de abertura deste número da Nova Águia, celebração de Camões. Reitero, até porque, entretanto, temos mais pessoas aqui nesta nossa sala. Reitero que durante o próximo ano, em 2025, vamos continuar esta celebração de Camões. Temos dois números, o 35º e o 36º, e também já reitero o convite para que os vários textos apresentados neste 10º Colóquio Internacional Luso-Brasileiro nos cheguem de modo a serem publicados nos próximos dois números da Nova Águia. Enfim, eu vou ficar por aqui, salientando que este número não se circunscreve a Camões. Falamos também das Iluteles, que é uma figura, enfim, naturalmente menos conhecida, mas que foi também objeto de um colóquio que nós promovemos com o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, e no âmbito de uma celebração mais vasta de Guerra Junqueiro. São também alguns textos, até de pessoas que irão colaborar connosco. Estou a ver aqui o Carlos Filhais, que estará connosco na sexta-feira, a propósito de Camões. E Agostinho da Silva, que é também uma figura de referência para este projeto, a Nova Águia do Nilo. Aliás, foi na celebração dos 100 anos do seu nascimento, em 2006, que esta ideia começou a germinar. E, portanto, não é a primeira vez que também recordamos Camões. Agostinho da Silva, não será a última. É sempre um bom pretexto para o fazer nestes 30 anos da sua morte. E temos também a colaboração do Jorge Xixô Rodrigues, que conheceu o Agostinho da Silva, enfim, do Fernando da Costa, o Arthur Manso, o José Cássio Castro, o Juliano Sanches, a Lúcia Leonardo de Sá, nos escreve a partir do Brasil, o Luís Barreiros Tavares, e eu próprio aqui também colaboro nesta secção. Depois temos a evocação de outras figuras, não menos importantes, mas obviamente aqui as evocações são mais breves, mas nem por isso menos sentidas. O António Quadros, que foi objeto, há pouco referi isso, em um grande congresso ano passado, por ocasião dos 100 anos do seu nascimento. O Couto Viana, que foi também celebrado por nós no número anterior da Nova Águia, com a colaboração da Isabel, o Ponce de Leão e de outras pessoas. O Eugénio Lisboa, aqui evocado pela Isabel Ponce de Leão, ele faleceu há poucos meses, como sabem. A Fernanda de Castro, aqui evocada pela Mafalda Ferro, presidente da Fundação António Quadros, António Ferro e Fernanda de Castro, precisamente. O professor Gama Caeiro, uma grande figura também nesta ligação entre Portugal e o Brasil, mais na área da filosofia. Ele era professor de filosofia em Lisboa, depois viveu vários anos no Brasil e a partir do Brasil, de facto, cimentou muito fortemente esta ponte filosófico-cultural entre o Brasil e Portugal. O José Carlos Venâncio, um eminente linguista, o José Marinho, um grande filósofo, da minha especial predileção. Aliás, em 2025 assinalam-se os 50 anos do seu falecimento. Iremos também promover um colóquio que está em gestação, e cujos textos serão também depois
como quase sempre acontece, publicados na Nova Águia. Temos também aqui a evocação do Nuno Judice, um eminente poeta e crítico literário, que nos deixou há cerca de um ano, aqui evocado pelo António José Borges, e finalmente o Pepe Tela, esta ligação à África, Angola em particular, aqui é evocado pelo César Tomé. Depois temos, enfim, nos outros voos há aqui uma menor circunscrição temática, há vários pontos de partida, sendo que, em última instância, aquilo que liga todos estes textos, estes fios, estes caminhos, é esse horizonte de uma cultura comum, plural, naturalmente e estruturalmente plural, esta cultura de língua portuguesa, esta cultura lusófona que nós, em todos os números da Nova Águia, seja a propósito de Camões, de Agostinho da Silva ou de outra figura, procuramos celebrar. Aqui temos os textos apresentados no anterior Congresso da Cidadania Lusófona, que o MIL tem promovido todos os anos, agora mais recentemente em parceria com a SEDES, no Observatório SEDES da CPLP, que eu próprio coordeno, e onde entregámos o prémio, o anterior prémio MIL, a um eminente cidadão angolano, o Carlos Mariano Manuel, que, sendo médico de formação, tem uma atividade cívica relevante, foi durante muitos anos presidente da Liga Africana, que é a nossa entidade parceira em Angola, uma entidade da sociedade civil angolana muito prestigiada, e mais recentemente foi o autor de uma pioneira História de Angola, que veio cá apresentar a Portugal, e por tudo isso resolvemos entregar-lhe este prémio MIL. Este ano o prémio será entregue na quinta-feira, como há pouco referi, a um cidadão galego. Depois temos a recuperação de alguns títulos já esquecidos, mas que fazem parte da nossa história cultural. Esse trabalho tem sido feito pelo Pedro Vistas, nesta rúbrica, Periódicos Eternos. E depois, no Bibliário, publicamos algumas recensões sobre diversas obras, muitas delas com a chancela do MIL, já que o MIL, para além da revista Nova Águia, tem promovido também cada vez mais edições, edições de referência, de mérito cultural. É o caso da Fenomenologia da Religião, dos GMs, uma obra que o MIL publicou há poucos meses, que recupera um curso que ele próprio deu na Católica Portuguesa. Eu vou aqui partilhar a capa. Depois temos um texto, ou melhor, a recensão de um livro do Pedro Martins, que tem também colaborado na revista, também a propósito de Camões. A Heresia Portuguesa, que é recenseada pelo Miguel Real. Depois, portanto, é a capa deste primeiro livro que eu há pouco referi, a Fenomenologia da Religião, que é recenseada pelo professor Vaz Teixeira. Aliás, isto é o prefácio que ele escreveu para a obra e que aqui republicamos em jeito de apresentação, porque é uma excelente apresentação, como acontece sempre com os textos do professor Vaz Teixeira. Depois temos um livro que também publicámos, do Eugênio Aresta, O Espírito Contemporâneo. O Eugênio Aresta é uma figura também da Renascença Portuguesa, menos conhecida, mas seja como for. Foi aluno de Leonardo Coimbra, e o seu neto, António Aresta, que alguns de vós conhecem, fez este trabalho de recolha dos seus despertos, alguns deles ainda inéditos, e propôs-nos a publicação, e nós aceitámos isso com todo o gosto. Aliás, posso dizê-lo, isso nem sequer é público, ele enviou-me hoje um e-mail a dar conta que este livro chegou à Presidência da República e, em virtude disso, enfim, o nosso Presidente da República, em exercício, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, vai condecorar postumamente a figura do Eugênio Aresta. E ele até agradeceu muito a publicação do livro, porque obviamente o livro terá sido fundamental nessa condecoração póstuma. Enfim, e para terminar, temos aqui também uma recensão que eu próprio fiz, de um livro também que editámos, sobre o Ortega, um livro sobre o Henrique Gabriel, que foi um artista plástico que nos deixou,
Ele foi o autor de várias capas da coleção do Jorge Rodrigues, Os Mestres da Língua Portuguesa. Aliás, a capa do livro que ele vai apresentar foi feita pelo Henrique Gabriel, precisamente. Fez também várias capas da Nova Águia, o número 3, o número 7, sobre Agostinho da Silva, Fernando Pessoa, Afonso Albuquerque, Essa de Queiroz, enfim, depois no final podemos ver isso. Fez o logotipo do Mil, enfim, era sempre alguém que estava disponível. Lá tinha pensado nele para fazer uma ilustração para Camões, para o próximo ano, mas entretanto falei com outro artista plástico, o Luís Vieira Batista, e isso já está mais ou menos bem encaminhado, e uma das capas de 2025 será sobre Camões, feita pelo Luís Vieira Batista, que é também um artista plástico de referência. O Júlio Marinho de Carvalho faz aqui uma recensão de uma obra do seu pai, Amorim de Carvalho, que é uma figura também relevante na área da filosofia, crítica literária. Outra obra que nós editámos em 2024 foi do Rui Martins, sobre a escrita do Sudoeste, Ocónia, uma escrita pré-romana a sul da Lusitânia. E, finalmente, um volume aqui recenseado pela Mafalda Ferro, Cartas de Luzia para Fernanda de Castro e António Ferro. E, finalmente, temos um volume recenseado da Natália Constâncio, que está no programa, mas por razões de saúde não poderá participar. Um volume sobre a obra, uma das obras da Anabela Rita, que, entretanto, ingressou aqui nesta sala, e já a saudamos por isso. E, finalmente, temos o nosso caderno poético visual, a Nova Águia, essencialmente uma revista de ensaio, pensamento livre, mas tem sido também, desde o primeiro número, uma revista de poesia. Publicamos sempre poemas, neste caso, nesta secção particularmente ilustrados, convidamos sempre o ilustrador. Aqui algumas memórias de alguns eventos relevantes. Vou ver aqui na Feira do Livro, a apresentação da obra completa, da coleção completa do Jorge Rodrigues, Mestre da Língua Portuguesa, a apresentação do livro do Pedro Martins, pelo Miguel Real, a apresentação do livro do José Anes, na Biblioteca Nacional, pelo professor António Brás Teixeira. Enfim, são alguns momentos, semestre após semestre, relevantes. Temos aqui as capas da revista. Há pouco estava a falar das capas realizadas pelo Henrique Gabriel, é precisamente esta número 3, ou número 7, enfim, esta aqui também, é com o Pascoais e com a Pessoa, também o Sampaio Bruno, o Afonso de Albuquerque, também foi esta capa que ele fez, e mais recentemente o Essa de Queiroz, sempre, enfim, era alguém que nos ajudava sempre, mesmo quando não criava de raiz, ajudava-nos a compor as capas. O Lima de Freitas, foi esse o caso também, do Guilherme Gilberto Freire. Enfim, é alguém a quem devemos bastante e que iremos continuar a recordar. Enfim, e dito isto, vou então finalizar, descompartilhar este mais recente número da Nova Águia, reiterando o convite para que nos façam chegar as vossas colaborações até final de dezembro. É sempre esse o cronograma: final do semestre do ano civil, final de dezembro, final de junho, final de dezembro, final de junho. Depois, obviamente, há um tempo de composição, de revisão, e a revista estará pronta, como sempre, a meio do semestre. Entretanto, Anabela, seja bem-vinda, ainda bem que chegaste a tempo. Nós ficamos aqui um período, um compasso de espera. Houve aqui alguns convidados brasileiros que não chegaram a tempo. E eu pergunto, não sei, Anabela, se me podes ajudar, se quanto à apresentação das revistas que figuravam no programa, se temos aqui alguém que o possa fazer. Há Boa pouco tarde a todos. há pouco não Pois, tínhamos.
De facto, algumas destas pessoas destes colegas estavam impedidos e avisaram-me em cima da hora. Eu não tenho neste momento as revistas aqui para apresentar, mas queria dizer que foi em função deste projeto, deste projeto de celebração do 5º centenário de Camões, que estas revistas se juntaram a nós e promoveram números especiais. Em muitos desses números, em desses números, em 2 dessas revistas, estou com a Isabel Ponce de Leão. Na outra há entrevistas, mas francamente eu não as tenho aqui comigo, mas queria dizer que é uma sinergia criada, enfim, com muito entusiasmo, que reúne diferentes universidades do Brasil e universidades e instituições de cá, outras dedicadas à literatura, à cultura portuguesa, etc. Em alguns casos, e é o caso da Fio de Letras, está associada a um colóquio. Aliás, desculpem, é a Araticum, desculpem, é o nome de um fruto muito apreciado lá. Exatamente. Esteve associada a um colóquio que foi feito e esse colóquio teve um entusiasmo de tal forma grande por parte enfim, dos grupos que se formaram no Brasil, que no final quiseram homenagear os reitores das universidades e entregaram uma placa de agradecimento e de homenagem aos diferentes reitores. Portanto, fizeram sessões especiais para isso e acho que vale a pena também chamar a atenção para esse pormenor, que é muito recente, é uma que foi há cerca de 10 dias que isso foi feito e de facto as revistas são belíssimos números, recomendo vivamente, estão online. No caso da revista Investigações, chama a atenção para o facto de, ainda da altura, se ter tentado uma interface em que há uma entrevista feita a uma pessoa de Portugal e uma pessoa do Brasil. A pessoa de Portugal fui eu, a pessoa do Brasil foi a... peço desculpa, agora não me está a ocorrer o nome, mas que é muito conhecida. E, portanto, o que é que se tentou com isso? Tentou-se mostrar de que modo é que, no mesmo tema, sobre o mesmo tema, a perspectiva em Portugal e no Brasil nos mostra, nos representa um Camões a ser lido de forma diferente portanto, de uma forma que é enriquecedora para todos, não é? Portanto, até isso foi tentado e acho que bem tentado. No caso do colóquio, chamo também a atenção para o facto de muitas gravações estarem online, que é da Universidade Estadual de Montes Claros, não apenas estarem online, mas inclusivamente ir ser feita uma edição especial reunindo essas colaborações, promovendo a tradução delas para espanhol, enfim, para castelhano, na Venezuela, por colegas nossos do Centro de Estudos da Universidade, mas também no Centro de Estudos do Instituto Camões, e isso está, neste momento, os textos já estarem entregues, e depois prevê-se a publicação desses textos em Madrid, e, portanto, esta triangulação que no fundo nos traz de volta à Península Ibérica, mas que estabelece a ponte entre Portugal e Espanha, é também uma iniciativa, um projeto que destaco e acho que vale a pena destacar do ponto de vista da colaboração que nós, colegas, vamos tendo, e isto vai crescendo connosco, vai crescendo com o diálogo que se desenvolve. Portanto, 3 revistas,
com características diferentes, além da revista Nova Águia, pronto, mas estamos a falar de revistas do Brasil que nascem muitas vezes com a sua o seu estímulo em webinars ou colóquios e que depois, mas não estão, digamos, o projeto delas não é publicar os textos dessas participações, é de facto promover números especiais e textos inéditos. E estabelecem revistas que estabeleceram ligações que vão, no fundo, reunir a América Latina e a Península Ibérica. Portanto, esta interface em colaboração que leva à tradução e à releitura de Camões em cruzamento de olhares. Portanto, eles não estão aqui, os nossos colegas, mas a Isabel certamente também quererá dizer alguma coisa, porque nós estivemos a trabalhar nisto em conjunto, em quase todas, não é? E estivemos também no colóquio, e tu também tiveste lá responsabilidades, como eu e como os nossos colegas que não estão, e portanto saudar os nossos colegas, agradecer esta colaboração valiosíssima, ficaram amizades, aliás o Kennedy, por exemplo, esteve cá ontem e ouvimos-lo, e passar a palavra à Isabel, que certamente também quererá dar uma nota da sua experiência. Espera aí que eu estou aqui com problemas. Então. Estamos a ouvi-la bem, Isabel. Deixei de vos ver. É? Então, se calhar o melhor, Isabel, é sair e voltar a entrar. De qualquer maneira eu remato já isto, está na Bela. Dizer que foi de facto um trabalho profícuo, naturalmente complicado, como são todos os trabalhos à distância, mas penso que resulta e penso que, contas feitas, o nome de Camões ficou muito bem visto, sobretudo do lado de lá. Okay? Muito bem, Isabel, isso é... Olha, eu vou sair e voltar a entrar, está bem? Muito bem, Isabel, okay. Muito bem. Okay. Isso importa sublinhar, aliás, eu comecei a sessão 2 por dar conta da importância deste evento, o 10º Colóquio Internacional Luso-Brasileiro, das celebrações de Camões, até enfim, dando conta que a nível do Estado as coisas não têm corrido tão bem como todos gostaríamos, mas mais do que nos queixarmos, importa fazer a nossa parte, e a nossa parte penso que a nível da sociedade civil, a nível das universidades, está a ser feita, e importa sublinhar, até porque muitas vezes põe em causa esta relação entre Portugal e o Brasil, e verificar que, de facto, seja por estímulo português, seja mesmo que não haja esse estímulo, ou mesmo havendo esse estímulo, o que é feito é que há aqui 3 revistas que celebram Camões nos seus 500 anos. Isso é relevante, não é? Porque se não houvesse, de facto, essa ligação entre Portugal e o Brasil, certamente não existiriam 3 revistas a celebrar Camões. Importa, de facto, sublinhar isso. Camões continua vivo, não apenas em Portugal, mas também um pouco por todo o espaço da lusofonia. Aliás, na quinta-feira teremos representantes de todos os países da CPLP que vão começar por falar sobre Camões, sobre a forma como Camões é visto em cada um dos seus países e a propósito de Camões, falar sobre as visões diversas da nossa história comum. Muito bem, fica então este registro. Espanha, não é? Fica então este registro, como disse a Anabela Rita, as revistas estão online e, portanto, é procurar em qualquer botão de busca, certamente que vão. E dito isto, vamos cumprir o nosso programa, passando agora a palavra ao Jorge Chichou Rodrigues, que nos vem falar sobre o seu livro recente, sobre Camões, e depois teremos connosco a Isabel Ponce de Leão, que nos vem falar sobre uma obra, uma biografia que saiu recentemente de Camões, da autoria da Isabel Rio Novo. Vou descompartilhar aqui o documento e vou, aliás, está a gravar, nós temos essa autorização, foi uma sugestão do Jorge, e portanto, Jorge, vou-te passar a palavra. O Jorge é o autor de uma magnífica coleção, Mestres da Língua Portuguesa, que tem sido editada mais recentemente através do MIL. Aliás, eu vou aqui partilhar
muito rapidamente o link dessa coleção. Desculpa só interromper, eu vou mandar os links das revistas Ok, para mais podes pôr fácil aí acesso. Peço desculpa. no bate-papo, exatamente. Uh, portanto, dê-me só aqui um segundo também. Muito bem. Portanto, será possível, peço desculpa, será possível tirar a barra da gravação? peço desculpa. Se a barra negra da gravação, se será possível retirar essa barra, terá que ficar aí, permanecer durante a gravação. Eu julgo que depois, isso é uma questão técnica, depois a própria Mas a gravação. colega tira no seu computador. Exatamente. Mas é isso que eu gostava de saber como é. Isso Eu não agora, sei. pois, Mas agora, se não quero atrapalhar. certo. Mas fique descansada, tecnicamente a barra desaparece na gravação. Sim, quando depois a gravação do próprio sistema. Portanto, mas estava a falar da. Era para não ficarem as pessoas cortadas. Não, mas não se preocupe que isso depois. O próprio sistema otimiza a imagem e o som. Mas, portanto, estava a dizer que uma das coleções de referência, e estamos aqui no sítio dos livros dos 1000 livros, onde temos, enfim, outras coleções de referência, naturalmente, por exemplo, estas aqui, das obras queridas do Personal para Patrício, e saliento que iremos promover um colóquio no final de janeiro, precisamente sobre a obra do Personal para Patrício, já agora, são os 6 volumes que editámos recentemente, mas para além dos muitos livros individuais, já são mais de meia centena, de outros livros coletivos, temos também esta coleção de referência, Os Mestres da Língua Portuguesa, que começou por não ser editado pela nossa chancela, havia uma outra editora, mas por circunstâncias várias. O Jorge Xixô Rodrigues precisou de uma outra editora, veio ter connosco, nós já o conhecíamos, ele já colaborava regularmente na Nova Águia, e a iniciativas nossas, e acolhemos de braços abertos essa sua vontade de dar continuidade a esta coleção, até pelo grande mérito. O que o Jorge fez foi escolher 32 figuras de referência de todos os países de língua portuguesa, todo o espaço da lusofonia. Enfim, obviamente estas seleções, estas escolhas são sempre discutíveis, mas penso que é uma seleção muito sólida, muito representativa, muito abrangente, e saliente que não apenas figuras da história de Portugal, da história literária de Portugal, da história cultural de Portugal, mas do Brasil. Estamos aqui a ver a Cecília Meirelles, estamos a ver aqui a Carolina Maria de Jesus, países africanos, o José Craveirinho, enfim, e outros. E uma dessas figuras neste caso eu diria que seria indiscutível, é Camões, precisamente, foi o quarto título desta coleção, e é precisamente sobre este livro que o Jorge irá falar, apresentando mais detalhadamente. Jorge, a palavra é tua. Queria começar por agradecer ao Renato Epifânio, que eu conheço há bastante tempo e que tem sido bastante generoso, falando bastante da minha coleção, que agora aqui foi referida, Mestres da Língua Portuguesa. Muito obrigado, Renato Epifânio. É com um imenso gosto que eu colaboro aqui na Nova Águia e agradeço, portanto, todas as referências tão elogiosas a esta coleção, que efetivamente tem 31 autores. O 32º livro é este que o Renato já mostrou e que tem realmente todos os autores na capa e na contracapa. Mas hoje eu vou focar-me em Luís de Camões, no 5º centenário do seu nascimento. Ora, Luís de Camões é o quarto autor desta coleção, já está em segunda edição. A primeira edição foi publicada em 2016 e teve capa, foi publicada pela Prelo, editora. Na altura, a pessoa que fazia a ilustração do livro, ou as ilustrações do livro, era José Ribeirinho, que tinha o pseudónimo de José Roumier e que chegou a ser o diretor artístico ou diretor de ilustrações do Diário de Notícias durante algum tempo.
e por falecimento do José Ribeirinho, quem passou depois a fazer as capas dos livros da coleção e quem acolheu tão simpaticamente a coleção foi efetivamente o Milo. A partir do 22º livro, ou a partir do 22º título, que foi Dom Dinis, esta coleção vem desde a Idade Média até ao século XXI, acaba com José Saramago, Nobel da Literatura. É uma coleção que, a partir de certa altura, começou a ter ilustrações de Henrique Gabriel, que também aqui foi tão generosamente referido, uma vez que foi um grande artista que colaborou não só com a Nova Águia, colaborou também com a coleção. A segunda edição deste livro, Luís de Camões, mestre da língua portuguesa, penso que estão a ver, esta segunda edição foi publicada em agosto de 2022. Esta coleção pretende divulgar vários autores de referência das diferentes culturas ligadas à língua portuguesa, mas eu não irei, naturalmente, falar muito mais da coleção, vou falar mais de Camões. Mas, efetivamente, o Camões é considerado muito mais do que europeu. Nós podemos dizer que Camões é universal. E é universal refletindo a nossa alma espalhada pelo mundo. Onde há um português, aí está Portugal, alguém disse. E Camões, efetivamente, seguiu a rota do Oriente, tal como nós, portugueses, na fase mais áurea da nossa história, também seguimos a rota do Oriente. Nós orientámo-nos indo para o Oriente. Portanto, temos até na nossa língua esta palavra orientarmo-nos. Nós orientamo-nos e nós orientamo-nos indo para o Oriente. E Camões, também nesse aspecto, reflete a nossa alma, porque ele orientou-se indo para o Oriente. E a ida para o Oriente, em condições que não seriam muito favoráveis, fez com que ele pudesse escrever com a experiência própria, através dos Lusíadas, a nossa própria experiência ultramarina. Ultramarina, que é uma palavra que hoje em dia não se usa muito, a nossa experiência para além da Europa, extra-europeia. Portanto, foi essa ida, essa viagem, essa estadia de Camões no Oriente que também fez com que ele pudesse escrever os Lusíadas falando de Portugal, e ele estava a falar de si próprio. Esta experiência de Camões não é inédita. Outros portugueses, saindo de Portugal, puderam ver Portugal com olhos mais lúcidos. Poderíamos referir a Agostinho da Silva e Eduardo Lourenço, que viram Portugal melhor quando saíram de Portugal. Há muitos que, ao saírem de Portugal, puderam ver Portugal na sua grandeza, mas também nas suas pequenezas, não é? Porque Portugal, evidentemente, tem grandezas, mas também tem aspectos menos positivos. Ora bem, voltando ao livro sobre Luís de Camões, ele é o quarto da coleção, e todos estes livros, e o Camões evidentemente não foge à regra, são livros para divulgar perante as pessoas que desconhecem a nossa cultura ou as nossas culturas, figuras extremamente importantes. No caso de Camões, este livro é de capa dura, é um livro de capa dura, tem um formato artístico, tem uma contracapa onde existe uma sinopse, e nesta sinopse eu refiro, por exemplo, transforma-se o amador na coisa amada, escreveu Luís de Camões num dos seus sonetos mais célebres. E foi isto mesmo que aconteceu com o nosso grande poeta. De tanto amar Portugal, transformou-se no rosto e na alma de Portugal. Portanto, isto é o que se pode ler na sinopse do livro, que, como eu já disse, tem um formato artístico, é fácil de manusear, e no interior do livro encontramos, por exemplo, imagens que ilustram a figura de Camões, logo no início, e temos aqui uma narrativa poética. Nesta narrativa poética temos os aspectos mais
relevantes da vida de Camões, escritos de uma forma, como eu disse, poética, de uma forma que prende o leitor como se ele estivesse a ler uma história que não é bem para crianças, mas que é uma história que fica no ouvido. Daí o poética, uma narrativa poética. Todos os livros da coleção começam, logo na primeira página, tem uma espécie de frontispício, tem um fragmento de um texto do autor que, de certa maneira, é próprio desse autor. Por exemplo, Camões tem imensas expressões que são dele, que são mesmo dele, não é? E aqui, por exemplo, eu fui buscar para frontispício desta narrativa poética este pequeno excerto em que Camões escreve nos Lusíadas. Eis aqui, quase cume da cabeça da Europa toda, o reino lusitano, onde a terra se acaba e o mar começa. Ora bem, como sabemos, este fragmento, este excerto, foi retirado dos Lusíadas, quando é contada a história de Portugal depois da chegada dos portugueses à Índia. A narrativa começa por Era uma vez, e depois eu atravesso a vida do Camões desde que ele era criança até à sua morte. Como nós sabemos, há muitos dados importantes que não são conhecidos sobre a vida de Camões. Onde é que terá nascido? A própria morte não se sabe bem. A morte sabe-se porque a mãe dele foi pedir a tensa, e nessa altura ficou a conhecer-se a data da morte dele, que ficou 10 de junho. Mas a data de nascimento não é conhecida. Há quem diga que terá sido efetivamente há 500 anos, há quem diga que não, que terá sido um ano depois. Acerca de onde é que ele terá estudado, tudo leva a crer, como sabemos, que terá passado por Coimbra, onde tinha o tio Bento, que terá dado aulas. A verdade é que sabemos que o Camões tinha uma cultura enciclopédica e que mesmo antes de ir para a Índia, ele já tinha estudado geografia, matemática, os clássicos da literatura, conhecia Fernão Lopes, João de Barros com as éclogas. Era um homem de uma cultura vastíssima, que depois lhe abriu as portas para uma obra verdadeiramente monumental. Portanto, eu não poderei dizer com precisão aquilo que não se conhece, eu não invento aquilo que não existe. Aquilo que nós sabemos é que há partes muito importantes da vida de Camões que para nós são desconhecidas, e, portanto, aquilo que eu escrevo é aquilo que nós conhecemos melhor. Terá de estar em Lisboa durante a infância. O contato com o Tejo é inspirador, sem dúvida nenhuma. Quem mora aqui perto do Tejo, como eu também moro, sente-se inspirado quando vê passar os barcos e quando imagina o que é que está para lá do horizonte. O Camões vive, embora fosse um indivíduo boémio, gostava da noite, era um indivíduo também que sonhava. Só um grande sonhador poderia ter escrito o que ele escreveu. No interior do livro temos excertos, fragmentos de partes que estão na prosa poética. Por exemplo, vou ler aqui um fragmento que contextualiza a época em que viveu Camões. A Europa saía de uma época teocêntrica, a Idade Média, em que Deus era o centro do mundo, para uma era antropocêntrica, em que novos horizontes se alargavam, mercê de um novo protagonismo do homem, curioso, aventureiro, insaciável na sua vontade de conhecer os segredos da natureza. Portanto, temos aqui a contextualização. O próprio Camões era um homem do Renascimento, com a sua fome de cultura, a sua sede de conhecer o que estava para além do horizonte. Por exemplo, temos também a parte amorosa de Camões, que é bastante conhecida através de poemas. Ele elogiou a mulher, tanto a mulher do povo,
por exemplo, a Leonor, que vai para a fonte, como também homenageou mulheres de outras culturas, como a Dinamene. Por exemplo, temos aqui um excerto no livro a dizer que podia amar mulheres orientais, de cor escura, mestiças, porque isso era uma marca distintiva da sua pátria, a inclinação para a mestiçagem, para a indistinção de raças. E não era ele o rosto da pátria? Ora bem, até neste aspecto de ele amar mulheres de outras culturas, de outras etnias, de outras origens, de cores, desde a cor escura, como era a Bárbara Escrava, a quem ele dedicou as endechas, ou, por exemplo, a Dinamene, que era oriental, também era capaz de cantar a mulher branca, europeia, que ele ia cantar nos sonetos inspirados em Petrarca. Portanto, é este Camões que amava mulheres de todos os tipos e, nesse sentido, ele também é muito português, não é? Porque ele já tinha uma inclinação para amar mulheres de outras culturas e, a partir daí, gerar-se a mestiçagem, que é uma marca distintiva da nossa cultura portuguesa, a mestiçagem que veio a ser também tão... que alastrou, por exemplo, ao Brasil, que é um país perfeitamente mestiço, mestiço no sentido cultural da palavra. Então, no interior do livro, além destes fragmentos, temos também temos imagens como esta que evoca a Ilha dos Amores, feita por Henrique Gabriel. O grande artista Henrique Gabriel fez esta imagem sobre a Ilha dos Amores. A Ilha dos Amores, que é efetivamente o ponto alto da nossa cultura. Eu diria que Portugal nunca subiu tão alto como Vasco da Gama quando subiu pela mão de Tétis à Ilha dos Amores, ao monte, ao cume do monte da Ilha dos Amores, e onde o Vasco da Gama pôde, ele que é o herói dos Lusíadas, o Vasco da Gama que é efetivamente um dos heróis, não será o único herói, mas que é um herói dos Lusíadas, porque foi ele que conseguiu abrir os mares para o Oriente com a sua armada. Podemos afirmar que este Vasco da Gama, levado ao topo, ao cume da Ilha dos Amores, ele vence o tempo, ele consegue ver o futuro, ele vê o passado, ele ultrapassa as marcas temporais, ultrapassa as marcas espaciais e ele fica perante aquilo que podemos chamar uma utopia, perante a eternidade. Mas aquele Vasco da Gama é também Camões. Aquele Vasco da Gama é também cada um de nós portugueses e, já agora, cada um de nós que fala português. Porque também não podemos limitar hoje em dia a língua portuguesa aos portugueses. A língua portuguesa hoje está, como sabemos, espalhada por outras culturas, por outros países. É uma língua universal e que reflete a universalidade do próprio Camões. Daí a pertinência de podermos afirmar que Camões é efetivamente o rosto de Portugal. Ele que esteve na África, quando voltou da Índia, esteve na ilha de Moçambique e precisou que alguém o transportasse para Portugal porque estava em estado quase de indigência, estava num estado de pobreza quando esteve na ilha de Moçambique e teve que pedir boleia para vir para Portugal. Portanto, e quando chega a Portugal, ele vive uma vida que não era de maneira nenhuma uma vida de uma pessoa rica, pelo contrário, era uma pessoa que passava privações, embora sobre isto pudéssemos estar aqui a falar bastante tempo. Há quem diga que ele não era tão pobre como isso, porque tinha um escravo, que era o escravo Jau, mas a verdade é que, efetivamente, o Camões não tinha grandes, não tinha, materialmente não era uma pessoa rica. Também falo neste livro na sua grande admiração por Dom Sebastião, a quem ele se dedicou e com a carga cultural daquele tempo, sofrendo as influências daquele tempo, ele
colocou-se à disposição do Dom Sebastião para continuar a lutar por ele. Nomeadamente, são muito conhecidos estes versos de Camões, quando ele diz, dirigindo-se a Dom Sebastião, a quem ele dedica, aos Lusíadas, quando ele diz: para servir-vos, braços às armas feito, para cantar-vos, mente às musas dada. Portanto, é este Camões que foi um poeta soldado, não só um homem de contemplação, mas também um homem de ação. Um homem que escreveu: se mais mundos houvera, Portugal lá chegara. E eu penso que a língua portuguesa reflete muito bem este espírito de Camões. Quanto mais mundos houver, mais longe nós chegaremos, porque a marca distintiva da nossa cultura é o sabermos ultrapassar-nos, superar-nos. E nós superamos-nos ao encontro do outro, superamos-nos na nossa vontade de assimilar o outro. E é nesse sentido que temos uma língua hoje espalhada por todos os continentes e que tem no Brasil a sua grande opulência. O Brasil que realmente é bom que se junte a estas comemorações da língua de Camões, porque o Brasil, efetivamente, é a grande potência do futuro da língua portuguesa. Então, não vou falar muito mais, mas, efetivamente, este livro, que é um pequeno livro, há na coleção livros bastante mais opulentos, bastante mais, por exemplo, há livros que têm com bastante mais páginas, mas eu procuro, com estas páginas sobre Camões, num livro que tem notas biográficas, na parte final do livro tenho as notas biográficas sobre Camões, não vou estar aqui a ler, evidentemente, em que eu indico quando é que as datas prováveis do seu nascimento, conheceu Dona Catarina da Taíde, era invejado e teve relações um pouco turbulentas na corte, fala aqui chegou à Índia em 1553, pronto, vários dados, esteve preso em Goa devido a dívidas, portanto, aquilo que de mais importante houve na vida de Camões, a data da publicação dos Lusíadas, em 1572, morre em Lisboa, pobre, sem remédio e estado, sendo sepultado em Campa Rasa, sem letreiro, na parte exterior do mosteiro de Santa Ana. Portanto, são vários dados biográficos sobre Camões que são fundamentais para quem não conhece este grande poeta. Um livro de divulgação, livro para divulgar, para homenagear aquele que é o grande poeta da nossa língua e continuará a ser o grande poeta da nossa língua e que esperemos seja reconhecido através dos séculos, porque ele é a alma e o rosto de Portugal. Para mim foi um enorme gosto escrever sobre Camões e aproveitei o facto de durante uma grande parte da minha vida ter sido professor, e isso também me ajudou bastante a escrever sobre Camões, uma vez que eu ensinei na escola, uma vez que ele faz parte da minha vida, como faz parte da vida de todos nós. É um livro, repito, em que divulgo e homenageio um grande poeta do Renascimento, mas que foi muito para além do Renascimento. Muito obrigado, Jorge. E obrigado, Renato, pela oportunidade de falar aqui. Muito obrigado, Jorge, por essa magnífica coleção, que é uma grande celebração da língua portuguesa e da cultura da língua portuguesa, e particularmente por este livro, de celebração de Camões, fazia todo o sentido que aqui o apresentasses. Entretanto, chegaram até nós, entraram aqui na nossa sala alguns convidados amigos brasileiros que irão participar no painel final desta sessão, visões brasileiras sobre Camões, mas entretanto vamos ouvir a Isabel Ponce Leão, professora... Peço desculpa de me ausentar, já tinha dito inicialmente, tenho estado com problemas de saúde. Com certeza, Lisa. Obrigada. As melhoras, um abraço. Obrigado pela Muito sua obrigada. presença. Entretanto, estava a dizer, vamos ouvir a Isabel Ponce Leão,
que é a professora Anunciada Fernando Pessoa, e que nos vem falar sobre uma biografia recente sobre Camões. O Jorge deu conta, isso enfim, era sabido, que ainda há muitos buracos negros na vida de Camões. E a primeira pergunta, Isabel, agradecendo muito a sua presença, é que dados novos esta nova biografia da Isabel Rio Novo nos traz? Então, boa tarde, outra vez. Eu quero cumprimentar o colega Jorge Rodrigues, gostei imenso de ouvir sobre a sua obra, que me despertou grande curiosidade. E, Renato, novidades certas, com rigor, não há. Porque sobre a vida de Camões, e isto pretende ser uma biografia, nós sabemos que não podemos jurar nada. Aliás, o que me agradou nesta... eu devo dizer que não sou camoniana e, portanto, quando a certa altura fui convidada para apresentar isto aqui na Biblioteca Almeida Garrett, alertei logo para esse facto, quer dizer, eu não estou aqui para contraditar informações veiculadas pela autora. Estou aqui só para apresentar um livro, e ele está aqui, que eu confesso que, portanto, desculpem, chama-se Fortuna, Caso, Tempo e Sorte, biografia de Luís Vaz de Camões, e é da Contraponto. E eu não me apercebi da dimensão que este livro poderia tomar. Fui timidamente apresentá-lo e quando o apresentei disse que o considerava um ato de coragem, porque me parece extremamente corajoso escrever uma biografia de Camões quando todos nós sabemos que são mais as interrogações do que as certezas. Ora bem, a grande virtude que tem esta obra da Isabel Rio Novo é justamente levantar imensas hipóteses sem nunca ser dona da verdade, deixando sempre em aberto outras perspectivas. Foi corajosa e há nesta obra honestidade intelectual, o que nem sempre acontece. Nós sabemos que guerras entre os camonianos sempre houve, justamente porque defendem datas e locais completamente diferentes, e de repente estou-me a lembrar daquilo que punha o professor Aníbal Pinto Castro ao professor Germano Saraiva, sobretudo acerca do túmulo de Camões e dos restos mortais. Portanto, tudo isto anda envolto em incertezas, tudo isto muitas vezes são puras invenções. Temos que ser cautos. É esta forma cauta de escrever que tem a autora desta biografia, assumindo desde logo a sua humildade face a um percurso que traçou ao longo de 700 e tal páginas, acho eu. O título que lhe deu, Fortuna, Caso, Tempo e Sorte, é interessantíssimo, em minha opinião, porque ela foi buscá-lo ao soneto Verdade, Amor, Razão, Merecimento. E, de certa maneira, resume tudo aquilo que está aqui. Fortuna, caso, tempo ou sorte, a casar com verdade, amor, razão, merecimento. E depois o fim deste soneto, que é muito engraçado. Coisas há aí que passam sem ser queridas e outras queridas há sem ser passadas, mas o melhor de tudo é crer em Cristo. Ora, isto aponta logo para a abertura das várias hipóteses que Isabel Rio Novo aponta aqui. Ela abre os capítulos todos, e são 39, com epígrafes muito bem escolhidas, e vai alertando sempre para o facto de a verdade histórica andar muitas vezes a par com a verdade romanceada, e cita para isso Francisco Alexandre Lobo. Por outro lado, ela admite, e eu gosto desta faceta, ela admite que há muita coisa por dizer sobre a vida de Camões. Parece-me normal, parece que nunca se diz tudo de um qualquer ser humano,
eu acho bem, e parece mesmo que o virtuosismo de qualquer trabalho académico não é dizer tudo, não é? É também abrir portas para que outras investigações se possam fazer. Ela estrutura, como vos disse, o livro em 39 capítulos, depois, no fim, tem um riquíssimo aparato paratextual, de bibliografia, de notas, de agradecimentos, que demonstram uma aturada investigação. Interessantemente, os nomes dos capítulos são, na sua maior parte, palavras de Camões, frases de Camões ou adaptação delas. Portanto, toda esta obra respira Camões. Outra virtude, o livro tem várias virtudes, uma que eu acho de facto notável é porque ele consegue tocar um vastíssimo público-alvo. Não é um livro para ou só para académicos, embora também possa ser. É um livro preocupado com outros leitores. E por isso é que ela usa uma limpidez e uma clareza linguística fora de sério, uma coerência total muito grande, e depois em termos metodológicos e organizacionais está tudo correto, muito certinho, muito claro, muito acessível, mesmo para quem possa ter conhecimentos bastante incipientes na área de Camões. Consegue fazer a certa altura uma descrição sinestésica, por exemplo, estou-me a lembrar do capítulo 37, da partida de Dom Sebastião para Alcácer Quibir, em que ela, através da policromia, torna a leitura acessível a todas as camadas da população que gostam de saber de Camões e, mais que isso, que gostam de saber o que se passou nos tempos em que Camões andou entre nós. Aliás, esta biografia diz sobretudo dos tempos de Camões, muito mais do que de Camões, porque ela pouco adianta relativamente ao que estava dito. O aparato paratextual que convém a todos os investigadores, convém a todos os estudiosos de Camões, clarifica, certifica, credibiliza todas as afirmações feitas, não há aqui afirmações feitas com leviandade. Agora, para mim a grande mais-valia do livro é, de facto, conseguir ser concomitantemente lazer e aprendizagem, também pela orientação metodológica. Onde é que ela se concentra? Ela concentra-se fundamentalmente nas experiências de vida de Camões, está particularmente atenta à sua enciclopédia cultural, de Camões, sobretudo no que diz respeito aos clássicos, dá uma atenção privilegiada à vida social. E quando eu falo de vida social, falo desde as salas dos fidalgos aos ambientes do submundo, das tabernas, dos prostíbulos. Portanto, há aqui uma heterodoxia de ambientes a que ela não foge. Obviamente, como não podia deixar de ser, a experiência do viajante está aqui. O homem que correu o mundo vivendo 17 anos em vários pontos do Oriente, como soldado, como mutilado de guerra, como preso, muitas vezes por erros seus, outras vezes por erros dos outros. Mas também um homem que escreveu o que quis e também escreveu por encomenda, é uma coisa que ela trata muito bem, mas no fundo, quando eu digo escreveu o que quis, eu penso que aparece aqui definido um conceito de liberdade avant la lettre. Outra virtude deste livro é a consulta de fontes. Embora conhecidas, ela foi vê-las novamente e cruzou essas fontes com biógrafos antigos, ainda antes de ler também os mais recentes.
acabou por coligir contributos anteriores, estabeleceu a relação entre informações dispersas, e há inclusivamente aqui a descoberta de um documento novo, não diretamente alusivo a Luís de Camões, mas a indivíduos com quem é seguro que o poeta se tenha cruzado em determinadas circunstâncias. E por isso mesmo é através desse cruzamento e é através desses indivíduos que ela chega indiretamente, embora consegue elucidar acerca de certos passos da existência camoniana. Outra coisa que me parece importante aqui é que a autora nunca desprezou o contexto. Quer dizer, o contexto quase que se eleva a um primeiríssimo plano. É, para mim, a grande virtude da obra. E esta obra acaba por fazer um retrato político, histórico e social de uma época que é percorrida fielmente, e aqui este percurso, naturalmente, com provas. Isabel encontrou mesmo uma peça iconográfica revelada em 1972, que estava extraviada e que ela conseguiu encontrar com o contributo do laboratório Hércules da Universidade de Évora, um retrato de Luís de Camões que foi depois examinado à luz das tecnologias mais recentes. Portanto, para mim, o grande valor, um dos grandes valores desta obra é o pormenor do pano de fundo epocal. Nós podemos até não ter aqui grandes novidades, grandes pormenores da vida de Camões, mas há uma coisa que a leitura desta obra nos dá, que é conhecer bem o contexto em que ele viveu e dar, como há pouco disse, o retrato político, histórico e social da época que Camões percorreu. A Isabel leu Camões, leu os textos todos de Camões, ela não faz análise literária, nem crítica literária, nada disso. Ela trata tão só da biografia, mas ao tratar desta biografia vê-se o domínio que ela tem da obra camoniana e da reclamação sistemática que ela faz do contexto, que para mim é extremamente importante. É evidente que eu poderia discutir este género literário a que ela chama biografia. Eu acho que sim, que é uma biografia, e que nem sequer é uma biografia romanceada. O que eu acho é que o tom é extremamente cauto. Quer dizer, nunca, mas nunca, ela faz afirmações dizendo-se dona da verdade. É um tom cauto, embora convicto, que irradia de uma análise documental. Depois, ela é nossa colega, ela é professora e, portanto, conhece bem, e é professora da área da história, conhece bem a metodologia de investigação em história, e quando compara fontes e tira determinadas ilações, vê-se que tenta dar passos muito seguros. Não deixa de assinalar o facto de que muita gente se está a esquecer que se comemora o nascimento de Camões, mais ou menos na mesma altura em que se comemora a morte de Vasco da Gama. Aquele país sonâmbulo que depois Fernando Pessoa viria a referir na sua mensagem. Mas o que esta obra, esta biografia ainda me diz, é que Camões foi um profundo respeitador da igualdade e dos direitos humanos e dos direitos das mulheres. Isso é notório, sobretudo, no capítulo 35, intitulado O Nome, o Braço, a Musa, em que ele defende uma mulher, Catarina, que está presa. Defende, nós sabemos,
não temos certezas acerca da formação de Camões, sabe-se que nunca terá andado na universidade, mas poderá ter feito algumas cadeiras no colégio da área do direito, a quando da sua eventual passagem por Coimbra e da sua vivência com o tio. E é justamente neste capítulo que Isabel Rio Novo defende, ou melhor, apresenta Camões como defensor dos direitos das mulheres e, portanto, vai libertá-lo. Aliás, é uma coisa que eu acho que este livro faz, é que este livro liberta Camões de dois epítetos que uma certa geração woke tem querido colar a Camões, que é mulherengo e esclavagista. Mulherengo ele nunca foi, quando muito, sofreu mais por amor do que fez sofrer. Quanto à indireta ao escravo Jau, é uma pessoa, não podemos sair do contexto em que estávamos, e é uma pessoa que sempre tratou bem e que chorou a sua morte e que o ajudou nos últimos tempos. Portanto, estes epítetos com que às vezes Camões é denegrido ficam através da obra de Isabel Rio Novo perfeitamente descartada. Ela mostra também ainda, e já vou terminar com esta obra, que a lenda não é realidade, mas que a realidade não se constrói sem a lenda. E, portanto, articula muito bem estas duas premissas. E uma palavra para um capítulo que me apaixonou sobremaneira, foi o capítulo 7º, intitulado Inveja a toda a gente. É tão atual este capítulo, calha tão bem ao século XXI, que eu posso considerá-lo a grande chave da sorte e do azar de Camões, por metonímia do povo português. Não sou adepta de best-sellers, raramente pego neles, por acaso este livro foi e merece ser. Muito obrigado, Isabel. Foi uma magnífica apresentação de um livro que, por aquilo que foi dito,